passar pela 7,6, que foi estabelecida em 2018. E o que diz essa normativa? O leite com até 500 mil células somáticas já está no limite da normativa, sobre o que diz a normativa. Se passar de 500, esse leite ele retorna para o produtor ou é descartado pelo laticínio em que o produtor faz parte. Infelizmente, o laticínio não vai poder comercializar os produtos dele, porque não estão de acordo com a normativa, e esse produtor terá que se adequar, terá que verificar quais são esses problemas que estão ocorrendo em sua propriedade com esses seus animais, terá que rever o seu manejo sanitário para tentar se adequar novamente a essa normativa e atender de forma regular. Nessa imagem nós temos uma tabela que podemos observar a contagem bacteriana total no leite cru que se faz e a contagem de células somáticas. Ou seja, existe um teste tanto para as bactérias, a contagem de bactérias, quanto a contagem de células somáticas. Em 2002, podia-se ter até 1 milhão de bactérias no leite. Porém, a passar dos anos foi ficando mais restrito, mais rígido, e em 2018 chegou a 300 mil de contagem de bactéria total no leite cru. Não pode ultrapassar disso. Também, se ultrapassar desse limite, o produtor não vai ter seu produto comercializado. A contagem de células somáticas também, em 2002, era de 1 milhão e foi ficando restrito, né? E em 2018 chegou a 500 mil, que é o máximo, não é o mínimo, é o máximo e não pode passar desse valor. O produtor perde o direito? Não perde. Ele tem 3 meses para tentar se adequar a esse novo padrão estabelecido pelo mapa. E após que for realizado novamente os testes nos seus leites e verificar que o leite chegou a 500 mil como estabelecido, aí sim, ele passa a ter o leite novamente comercializado e vai ficar tudo certo. Porém, países como os Estados Unidos e alguns da Europa são bem mais restritos e a quantidade maior de células somáticas e bactérias no leite deve ser só 100 mil. Não pode passar de 100 mil. Se passar de 100 mil, não vai ser fornecido, não vai ser comercializado, não vai ser exportado. Aqui ainda estamos em 300 mil a 500 mil. E tem como se adequar. Basta estabelecer ações de manejo de pré-ordenha, manejo sanitário na sua propriedade. Testes, eles são importantes porque você consegue descobrir, observar quais são as bactérias que estão presentes nesse leite, qual é a principal espécie da bactéria que você está tendo problema com ela. E em cima disso você vai tratar esse animal da melhor forma possível, com o menor tempo. Então, por isso, é bem indicado fazer. Já a Instrução Normativa 77, também de 2018, fala sobre a temperatura do recebimento no laticínio desses leites. Deve ser 7 graus Celsius. Vamos ver o que diz. Observaram uma redução de 25% na contagem de micro-organismos psicotrópicos no leite cru ao reduzir a temperatura de refrigeração durante a estocagem de 6 graus para 2 graus. Por isso é importante um resfriador que tenha capacidade de resfriar o leite em tempo certo e tenha capacidade de permanecer a temperatura desse leite. Em 4 graus, os micro-organismos psicotróficos não apresentaram atividade proteolítica, ou seja, eles não conseguiram se multiplicar, permaneceram
de forma inativa, porém não morreram, permaneceram inativos. Não conseguem se multiplicar, se reproduzirem, e dessa forma a qualidade do leite não fica comprometida. A partir do momento em que esses micro-organismos começam a se multiplicarem, eles ao mesmo tempo liberam uma toxina que prejudica o leite. E tudo isso é observado. A 7 graus Celsius, 50% dos micro-organismos expressaram atividade proteolítica. A 10 e 21, a maioria expressou atividade proteolítica. Então você percebe a importância do equipamento que é o resfriador, e quanto maior a temperatura, mais fácil será para esses micro-organismos conseguirem atingir a atividade deles, se multiplicarem, e a qualidade do seu leite vai ficar comprometida. Então, como essa vaquinha aqui da imagem, o seu leite não vai ser comercializado, não vai ser exportado. E o que vai acontecer é que o laticínio vai entrar em contato com você, vai dizer a quantidade de células, somáticas e bactérias que foi encontrado no seu leite, para você verificar e tentar se adequar às normas novamente para que o seu produto seja comercializado. Você vai ter 3 meses para isso. Ainda sobre a normativa 77, fala-se sobre a interrupção, que é o que eu estou dizendo, que ocorre após 3 meses consecutivos de resultados de média geométrica fora do padrão, né? Ainda você tem essa possibilidade, essa ajuda. Se você permanecer 3 meses mostrando os mesmos resultados, a grande quantidade de célula somática no leite, não vai para frente e seus produtos não vão ser comercializados, né? Para um retorno de coleta, deve ser apresentado um resultado de CPP, que é isso, contagem padrão em placa, dentro do padrão legal. Então você vai procurar um laboratório que realize esse tipo de procedimento, que é clínico, e ali você vai detectar a quantidade de células de contagem que vai ter no seu leite. Se tiver tudo dentro do padrão, tá certo. Basta apresentar no laticínio que tudo vai voltar a funcionar para você normalmente, você vai conseguir comercializar e exportar o seu produto. Economicamente falando, o que podemos destacar sobre os impactos da mastite na produção de leite, na vida dos produtores de leite e no país? A falta de informação, de assistência técnica, principalmente em pequenos municípios, leva a grande quantidade de animais com mastite. Então, a falta de informação leva a esse crescimento. Em nossa região, podemos observar sim que houve um crescimento em relação à mastite e que poucos produtores tinham acesso a essa informação de manejo sanitário ideal, como do resfriador, por exemplo, a temperatura ideal do resfriador. Poucos sabiam o pós-DIP, pré-DIP, não sabiam o que utilizar, não sabiam onde encontrar esses equipamentos. Então, a informação a esses produtores é ideal, é importante, é o que faz o nosso estado crescer e ficar cada vez mais forte em relação à bovinocultura no Piauí, que tem sim como crescer. Por que eu digo isso? Aqui nós temos uma temperatura que é favorável para algumas raças de bovino. Claro que a holandesa ela não vai se dar tão bem, mas a girolando, como é o que encontramos muito por aqui, principalmente nessa região do norte do Piauí, é fácil você encontrar animais dessa raça na produção leiteira. Esses animais, eles sim se dão muito bem a essa temperatura e tem que não deixar as bactérias se proliferarem. A temperatura não ajuda com que elas consigam se reproduzir,
facilmente, porque não é um estado tão úmido assim, a temperatura não é o ideal para elas se reproduzirem cada vez mais. Onde elas estão em pasto, em terra, em fezes, então a temperatura sim ajuda muito aqui. Temos alguns gráficos que eu trouxe para mostrar a importância de percebermos esse impacto que a mastite causa e como é importante cada vez mais nos aprofundarmos em informações. Novas informações nunca são demais. Por isso estamos levando a vocês. Poderíamos estar impedidos, mas não. Ainda bem que existe a internet e foi possível para levar informação a você que talvez já tenha visto algum mini curso nessas exposições que existem, como a Expoap, a Expo Teresina. Normalmente eles promovem pequenos mini cursos, mas existem pequenos produtores que não têm com facilidade esse acesso. Vemos nesse gráfico que 20% ainda é ordenha mecânica, ou seja, são os médios e grandes produtores. Eles já utilizam a ordenha mecânica, então a infecção por mastite ambiental se torna menor, porém por contagiosa se torna maior. E em 80% ainda se realiza a ordenha manual e não a ordenha mecânica. Então esses 80% são os produtores menos assistidos, os pequenos produtores, aqueles que estão em pequenos povoados. Neste outro gráfico, observamos a mortalidade dos animais. Em 48%, elas morrem de problemas de doenças inflamatórias e parasitárias. Inflamatórias: micro-organismos, bactérias, fungos. E parasitas, o carrapato, por exemplo. E os prejuízos devido à mastite, quais são? Diminuição na produção de leite. Esse é o maior de todos, com 70%. Altos custos com casos clínicos, fato da descoberta que esse animal está assim com mastite, e você vai procurar tratamento para sua vaca. Claro que esse tratamento é realizado com antibióticos. O descarte do leite. Se o leite está com mastite, não serve para ser comercializado, então ele vai para descarte. Alguns vão para alimentação de bezerros e outros vão para alimentação da ração de animais. Mas o produtor tem sim um prejuízo. Por quê? Porque ele já alimentou essas vacas, ele precisava comercializar esse leite, porém ficou impedido de comercializá-lo. Gastos com tratamento, antibiótico, às vezes um tratamento que não resolveu, não deu certo de primeiro, não teve um bom desempenho, então isso tudo vai custando tempo, alimentação que você tem que dar para essas vacas, e cada vaca tem um custo. Então, por isso não é ideal ficar evitar que se faça esses testes na sua propriedade. É simples, é rápido, é fácil e você pode ensinar os seus colaboradores a estar realizando esses testes da forma certa. E você vai ter resultados muito positivos e vai conseguir tratar a mastite bem no início. Se você deixar para tratar a mastite no fim, você vai ter mais gastos ainda em relação ao tratamento. E talvez não consiga o resultado que você tanto espera, que é salvar o seu animal e ter mais uma vaca produzindo. Provavelmente essa vaca venha a óbito se ela chegar à mastite crônica. Os sintomas ficam
mais fortes, essa vaca vai ter mais dores, não vai conseguir mais desempenhar nenhuma atividade. E dessa forma, terminamos o nosso mini curso. São aí 4 aulas, bem divididas, bem explicadas para cada um. Nós esperamos que cada um tenha tirado o melhor, tenha aproveitado muito das nossas mini aulas. Gostaríamos, como eu já falei, de ter tido um contato melhor pessoalmente com cada um para tentar resolver a situação de cada caso, que é um caso diferente, cada um da sua forma. Então, sintam-se abraçados e não tenham vergonha de tirar dúvidas. Pode entrar em contato comigo ou com o professor Merrick, que nós vamos estar ajudando. E quem sabe, até colocando em nossas agendas, na sua, para fazermos uma visita, claro, dentro dos padrões do cuidado, tanto para nós como para você, para estarmos ajudando você de forma pessoalmente aí na sua propriedade, tá certo? Então, um forte abraço para cada um, façam um teste, coloquem a mão na massa e um forte abraço.